Bom, pessoal, uma outra situação que precisa ser analisada em relação à análise de capacidade é essa colocada na figura. Então, se nós formos apresentar, formos aplicar a fórmula para cálculo do CP, capacidade potencial, para essa situação elencada, lembrem que a fórmula é dada por CP é o limite de especificação superior menos o limite de especificação inferior dividido pela variável do processo, que seria 6 sigma. O que acontece? Nós temos uma especificação superior de 12, uma especificação inferior de 10, e nós temos uma variabilidade, nesse caso, de 1/6. Ou seja, aplicando essa fórmula que eu acabei de escrever, nós teríamos um CP de 12 menos 10, dividido por 6 vezes 1/6. Ou seja, nós teríamos uma capacidade potencial de 2. E nós sabemos que uma capacidade de 2, dentro do que foi discutido na última aula, é uma capacidade excelente, é uma capacidade de nível 6 sigma, em que o nível de não conformidade gerada é muito baixo. Entretanto, nós vemos claramente na figura que a maior parte, a grande maioria das unidades fabricadas nesse processo são unidades defeituosas. É o que a gente vê aqui do lado esquerdo da especificação inferior. Todas essas unidades aqui colocadas são não conformes, estão abaixo da especificação inferior, abaixo da especificação mínima. Nesse caso, a gente vê claramente que esse índice não está retratando a realidade. Eu não posso dizer que esse processo tem uma capacidade alta, quando claramente o nível de não conformidade gerada é muito elevado. Então, fica mais claro o entendimento do que é potencial. Por que esse nome? Por que o termo capacidade potencial? Essa capacidade de 2 só seria real e não potencial a partir do momento em que o processo estivesse centrado. Ou seja, entre as duas especificações, nós teríamos o centro dessa característica do processo. Aí sim, nós teríamos uma curva que ficaria mais ou menos assim, né? Tentando reproduzir o que foi colocado, com nível de não conformidade, com um percentual de peças fora das especificações realmente muito baixo. Mas para essa situação, esse número é equivocado, a capacidade de processo não é alta. Para que a gente possa, então, poder retratar de um modo mais fidedigno essa situação, nós precisamos usar um outro índice, que é a capacidade real do processo. Essa capacidade real é o CPK. É um índice um pouquinho diferente, chamado de CPK. E a grande diferença está no fato de que, ao contrário do CP, que como vocês veem pela forma, não leva em conta a média do processo, a média da característica analisada, o CPK vai levar em conta esse valor. Então, o seu cálculo é feito através dessa forma que vocês estão vendo aqui na tela. Vejam que a lógica é a mesma daquela situação apresentada quando só existe uma especificação ou inferior ou superior. Nós vimos que o CP, quando nós só temos especificação superior, seria calculado dessa primeira forma. Tá? Ou quando só tem especificação inferior, ele seria calculado dessa outra forma. Nesse caso, se eu quero calcular o CPK, mesmo que eu tenha duas especificações, eu devo aplicar as duas fórmulas que nós já aprendemos para o caso da existência de apenas uma das especificações e verificar qual deles é o menor valor. Vejam que agora sim, eu estou comparando o limite superior com a média ou estou comparando o limite inferior com a média. Então, se há um afastamento muito grande da média em relação ao centro das especificações, os valores serão diferentes. E nós vamos ter que escolher o menor desses valores para representar a capacidade real do processo. Portanto, uma consequência que nós já poderíamos especificar, enunciar, seria que para o caso, para processos centrados,
em que a média esteja exatamente no meio entre as duas especificações, nós vamos ter que o CPK vai ser exatamente igual ao CP. Em outras situações em que o processo não esteja centrado, o CPK sempre vai ser menor do que o CP. Tá? Em outros casos, quando o processo não está centrado, em outros casos, o que vai acontecer? O CPK sempre vai ser menor do que o CP. Ok? Bom, os gráficos que vocês veem aqui tentam identificar na prática a diferença entre o CP e o CPK dentro dessa situação que eu acabei de colocar para vocês. Então imagine uma primeira situação em que o CP e o CPK são iguais, 2, portanto uma capacidade muito alta, nível 6 sigma, e eles são iguais exatamente porque o processo está centrado. Essa média 50 está exatamente no meio entre a especificação inferior de 38 e a superior de 62. Considerando que as especificações não mudem, já que elas são ditadas pelo cliente, mas que por alguma questão, algum problema, alguma dificuldade do processo, haja uma alteração na média, vejam que a média está sendo modificada, ela sai do 50 e passa para 53. O que acontece com os índices? O CP, tá? Esse PCR é o CP. Ele continua 2, ele não se altera, mas o CPK é reduzido. À medida que o processo vai se tornando descentralizado, né, fora de centro, nós temos um CPK menor do que o CP. E à medida que essa mudança na média vai se intensificando, o CPK vai sendo reduzido. Então, o item C ele passa para 1. Quando a média do processo é igual a 1 das especificações, o CPK é 0. E no caso idêntico que nós acabamos de ver, em que a média está fora dos limites, acima do superior, abaixo do inferior, ele é inclusive negativo. O CPK pode ser negativo, indicando que mais de 50%, mais da metade das unidades geradas são não conformes. Bom, então resumindo tudo que nós vimos em relação à capacidade potencial e à capacidade real, essa tabela procura mostrar 4 situações, tá? Em relação a níveis altos e baixos de cada um desses indicadores. A melhor situação, logicamente, é quando nós temos um CP alto e um CPK alto. Nessa situação, quando ambos são altos, o processo está ok, está funcionando muito bem, atende a necessidade do cliente, não precisamos fazer nada. Só uma observação, tá? Para fazer essa análise, como nós já conversamos antes, é necessário que o processo esteja estável estatisticamente. Todos os pontos em uma carta de controle estejam dentro dos limites e com comportamento aleatório. Tá? Essa análise de capacidade só pode ser feita com o processo estável. Então, ambos são altos, perfeito, o processo está estável, o processo tem boa capacidade, está centrado, porque ambos são altos, né? Então a diferença pode ser pequena, mas a gente pode considerar que o nível de centralização adequada não tem nenhuma ação imediata, relevante a ser feita. Quando nós temos ambos baixos, seria um outro extremo, teoricamente o processo pode estar centrado. Apesar de estar centrado, tanto o CP quanto o CPK são baixos. E a única maneira de aumentar a capacidade potencial de um processo, lembrem a fórmula, limite de especificação superior e inferior, não mudamos, isso vem do cliente, eu só posso conseguir alterar a capacidade potencial se eu reduzir a variabilidade. Então, eu preciso diminuir a variação, o que vai implicar, o que vai exigir mudanças um pouco mais estruturais no nosso processo. Uma outra questão relevante diz respeito a quando nós temos o CPK baixo e o CP alto. Nesse caso, o que acontece? Nós precisamos ajustar a média. Caso em que o CP alto e o CPK é baixo, como nós já vimos, é aquela situação em que nós temos o processo fora da sua situação ideal de funcionamento, fora do valor central. E o CPK alto e o CP baixo é impossível, né? O CPK nunca vai ser maior do que o CP. Portanto, essa tabela resume algumas situações que eventualmente nós podemos encontrar na prática.